Paz do Senhor, meus irmãos, paz a todos. Dá uma olhada nesse vídeo. Shalom, 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 Jerusalém, Alai, Odai, Halemenehem, Helai, Shelehelemia, Shelemanai, Shelemashia, Alei, Helei, Gatai, Halemenehem, Kete, Hikitikibibi, Olete, Jumanai, Shaluhele, Hanamanahai, Shelemania, Shelemeho, Shelemahai, Shelemihi, Shelemano, Shelemanai, né, meus irmãos? Um vídeo como esse, não é? Pai do Senhor, pastor Júlio César, presidente das igrejas Santidade e Arrependimento, e hoje eu vim falar sobre assunto, sobre a pastora Nadir e sobre o assunto desse vídeo aí. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre a pastora Nadir. A pastora Nadir, eu conheço a pastora Nadir muito antes de eu ter a igreja Santidade de Arrependimento. Tive 2 pregações em sua congregação local. É claro que teve algumas divergências espirituais, nada pessoais, eu acredito, entre eu e ela, mas quando eu estava deparando, né, esse tipo de situação, eu estava ali, eu entristeci. Eu comecei a ver esse vídeo, eu comecei a entristecer. Para quem não sabe, isso é um canal de Umbanda que fez esse vídeo contra a nossa irmã, e eu queria somente dizer que eles não atacaram a pastora Nadir, eles atacaram o Espírito Santo. Segundo o que está escrito, e o apóstolo Paulo deixa bem claro dizendo que um dos dons do Espírito, né, é línguas estranhas. E quando falar em línguas diante do concílio, que haja intérprete, mas que aqueles que falam em línguas é aquele que edifica a si mesmo. E também pode se destacar como edificação da igreja, com certeza, isso é bíblico. Agora, o que acontece? Não é todos umbandista, né, mas se nós falamos de preto velho, tranca-rua, chucaveira, caboclos, guias, nós estamos contra o regime de leis religiosas. Mas o que vocês estão fazendo, blasfemando contra o Espírito Santo e jogando o nome dessa mulher em vitupério? Eu acredito, meus irmãos, que nós estamos nos últimos minutos. A igreja está passando um momento tão delicado, tão terrível na terra, que os servos de Deus estão sendo zombados. Acredito que nós temos hoje no mundo espiritual uma arena que nós somos jogados todos os dias para a comida de leões. Realmente estamos vivenciando os últimos minutos, as últimas pragas, né, do apocalipse humano, não universal. E por que eu quero dizer apocalipse humano? Porque o apocalipse ele traz taças da ira de Deus, ele traz fogo caindo do céu, ele traz destruição em massa. Eu estou falando de apocalipse humano, de pessoas sem noção, pessoas zombadores, ignorantes, pessoas aborrecedoras de Deus, amantes de si mesmo, homens, né, grudados à luxúria deste mundo, né, mulheres depravadas, homens depravados, e vemos realmente a falta de temor. Logicamente que era necessário que isso acontecesse. O amor de muitos se esfriou, uma iniquidade ganhando poder e força. Agora, o que vemos é um povo, né, chamado um povo santo, um povo que declara aquilo que eles receberam no mundo espiritual, como a Nadir sempre faz e como eu já também sempre fiz, são sinais de chacota para aqueles que vivem aí nas prisões eternas, né, mesmo estando vivo. Pois a Bíblia diz que aqueles que vivem prazeres, ainda estando vivo, já está morto. Então quem fuma já está morto, quem bebe já está morto, quem prostitui já está morto, quem adultera está morto. Para Deus já está condenado. Porque aquele que não crê no Filho não verá vida, mas quem não crê no Filho, a ira de Deus cairá sobre ele. Então está aí a Bíblia Sagrada. Então esse vídeo me fez entender como, né, Jesus sofreu nessa terra, né? Como Pedro sofreu, porque isso não é uma coisa, isso é bíblico. Quando Pedro estava lá recebendo o Espírito Santo, juntamente com aquela casinha de casebre de Atos 2, e a Bíblia diz que quando veio um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e todos foram repartidos com línguas estranhas, saiu fogo de vossas bocas. A Bíblia diz que no meio daquela tarde, falou, mas estão embriagados a essa hora? A Bíblia também diz que quando Ana estava orando, querendo ter um filho no seu ventre, e ali ela orava diante do concílio de Eli. Segundo diz que Eli olhou com os olhos naturais e não contemplou também o sentimento afervorado de Ana dentro de si. Quando ela falava com Deus, ele dizia que Ana estava embriagada. Então vemos algumas situações que ocorrem realmente nos dias de hoje.
Se fala em línguas, é zombado. Se fala profecia, ela leva chacota. Se falamos de visões, ninguém acredita. Então, quem sabe, nós vivemos um tempo onde realmente estamos nos últimos minutos e os últimos limites, é claro. Se zombaram de Pedro, vão zombar de você. Se zombaram, os nécios, eles compreendem as coisas deste mundo secular, daquilo que ainda vai ser destruído. Nós, daquilo que ainda será eterno. Segundo o que diz na Bíblia Sagrada, que nesses dias, os dias seriam tão maus, os dias serão de depravações, de chocarrices, os dias serão difíceis, é claro, mas é necessário que nós entendamos que quando Pedro, na loucura de vocês, na loucura do curso de vossas vidas, que para vocês são coisas loucas, mas para nós é poder de Deus, línguas estranhas, Pedro ganhou 3.500 almas, enquanto vocês destroem mais de 3.500 almas. Vocês não ganham, vocês levam à prisão, enquanto nós temos dentro de nós aquele poder do Espírito que vivifica, que liberta os homens da prisão e dá vista aos cegos. E é isso que vocês nunca vão entender. Que Deus tenha misericórdia da alma das pessoas que assim se zombam, que Deus tenha misericórdia da vida das pessoas que estão em decreto de maldição e também em juízo perverso e também em juízo decretado, porque no último dia Deus irá julgar todas as coisas. Que Deus abençoe a irmã Nadice, o ministério, e que não somente ela, como todos, e a Bíblia diz, Jesus falou assim, saberá que nos últimos dias vocês sofrerão perseguições. Então, que Deus tenha misericórdia, né? Porque um dia nós vamos morrer, e um dia nós vamos sair deste corpo, esse relógio fica, tudo vai ficar. E para onde irá a tua alma? Esse é o destino que você causou. Você cavou sua própria eternidade, e é para lá que você vai. Ainda há tempo de se arrepender, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus ainda nos purifica de todo pecado. Há uma aliança eterna conosco e com Deus, que é uma das alianças perfeitas que tirou a segunda para agora a segunda aniquilar a primeira. E vemos realmente que agora a água realmente se transformou em vinho. A vida simboliza na água e o vinho o seu sangue, o sangue da nova aliança. Precisa entender que esses dons não vêm do homem, ele vem de Deus. Que Deus abençoe a todos. E que Deus tenha misericórdia da vida de todos os zombadores, daqueles que acham que estão ganhando aqui, inscritos nas ações, mas estão perdendo a eternidade. Que Deus abençoe, fica na paz de Jesus, e Deus abençoe tanto só a irmã Nadia, como todos os homens e mulheres de Deus que estão na terra cavalcando para uma justiça eterna. Deus abençoe, fica na paz.